Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago e nessa aula eu quero resolver mais um exercício com vocês. Bom, nessa aula aqui eu quero resolver um exercício que ele ilustra a soma de rima. Então é um exemplo, na verdade, de uma soma de rima e como que a gente poderia calcular uma soma de rima. Então é um exercício bem interessante, né? Porque em geral a soma de rima ela é apresentada num contexto teórico para definir a integral, né? A integral é o limite da soma de rima quando o modo da partição vai para zero, né? Então é interessante esse exercício porque ele mostra, né? Um exemplo, né, de uma partição específica, uma função específica e uma soma de rima específica, tá bom? Então ele é bem interessante esse exercício por causa disso. Bom, o exercício que eu vou fazer é o seguinte, né? Dado uma função f de 0 a 1, né, nos reais, definida por x², então pega aí a função cujo gráfico é a parábola mesmo, e pega essa partição aí, ó, que ela vai ter esses pontos aí. Vai ter o 0, 1/5, 1/4, meio, 2/3 e 1, né? E em cada partição dessa, em cada intervalo definido por essa partição, você escolhe os seguintes pontos 6, né? Que é aqueles pontos que a gente escolhe para montar a partição. Então eu vou escolher os pontos Cs como sendo os extremos superiores dos subintervalos definidos pela partição. Do ponto de vista teórico, esse C ele pode ser escolhido qualquer valor, a princípio, para você passar o limite para definir a soma de rima, né? Porém, para a gente aplicar aqui, para a gente ver um exemplo disso, eu vou escolher pontos nos intervalos, né? E quando você escolhe, você pode escolher o extremo inferior, o extremo superior, tanto faz. Nesse caso aqui, eu vou escolher os extremos superiores para simplificar e facilitar um pouco as contas, mas deixando claro que você poderia escolher os Cs quaisquer outro ponto aí no intervalo, tá bom? Por quê? Depois que você mandar o modo da partição para zero, né? Então, o que vai acontecer? Vai aumentar tanta quantidade de pontos, os intervalos vão ficando com as bases tão pequenas, né? Que não faz diferença onde você vai escolher o C, porque vai ficando cada vez menor, né? O intervalo para você escolher o C, né? Então, isso, na situação limite, não vai fazer diferença onde você escolhe o C, tá bom? Mas, para ilustrar aqui, eu vou considerar esses valores de C aí para vocês verem o que seria uma soma de rima, né? E claro, né, daquela partição também eu vou calcular o módulo dela. Bom, vamos primeiramente aqui então fazer o gráfico dessa função aí, marcar os pontos da partição e os pontos C. E a partir disso a gente começa a fazer então os nossos cálculos, né? Então vamos considerar aqui então fazer um gráfico maiorzinho, né, para ficar bem nítido aqui, né? Ficou meio torto aqui, deixa eu fazer de novo essas retas. Pega aqui o eixo X, aqui o eixo Y, né? Vamos colocar aqui a origem 0. Aqui vamos colocar o ponto 1, né? Vamos colocar a altura 1 aqui. E vamos assumir que você está com a parábola aqui, né? Considerar a parábola aqui. Aqui assim. Aqui vamos marcar o ponto 1 e 1 da parábola, né? Quando x vale 1, 1 ao quadrado é 1, então essa parábola passa por esse ponto aí, tá bom? Bom, então vamos agora aqui em amarelo, eu vou marcar então os pontos da partição. Quem são os pontos da partição? 0. Aí você tem depois 1/5, 1/4, meio, 2/3 e 1, né? Então o 0, vamos marcar os mais fáceis primeiro, o 0 e 1, né? Isso aqui é o 0 e o 1. Vou marcar o meio agora, né? Que é um ponto que eu sei que está aqui no meio da partição, né? Aí você vai ter o 2/3, né? Então, o 2/3 ele vai estar mais ou menos aqui, assim, ó. Esse aqui é o 2/3. Você tem também ali o 1/4, né? Que é a metade de meio. Então, você vai ter aqui 1/4, que é a metade da metade. E 1/5, que é um pouco menos de 1/4, né? Então, você vai ter mais ou menos, digamos aqui assim, o 1/5. Então, esses aqui são os pontos da minha partição, ok? São os pontos que vão definir os intervalos nas quais eu vou montar a minha partição. Então, isso aqui também eu já estou fazendo aquela parte do exercício que fala para representar graficamente a soma de rima, tá bom? Então, esses subintervalos aqui embaixo, eles vão ser as bases dos retângulos que vai formar a minha soma de rima. E agora eu vou marcar os pontos CIs, né? Os pontos CIs, a princípio, você poderia escolher qualquer ponto dentro desses intervalos aqui, né? Mas nesse caso eu não vou fazer uma escolha qualquer, né? Como vocês podem ver ali, eu estou pedindo para vocês escolherem os CIs
como sendo exatamente o extremo superior do intervalo, tá bom? Então, no primeiro intervalo, eu tenho o C1, né, que é esse intervalo aqui. O C1 vai ser quem? Eu vou pegar o extremo superior dele, 1/5. Então, aqui no 1/5, que é o ponto da partição, também vai ser o meu C1, né? Então, vai coincidir os pontos, tá? Tô pegando, coincidindo para ficar mais simples as contas. O outro no C2, no segundo intervalo, eu pego o C2. No terceiro aqui, no quarto aqui e no quinto intervalo aqui. Então, nesses pontos verdes, é os pontos que vão representar o quê? A altura dos meus retângulos, né? Então, você vai ter aqui, eu vou ter um retângulo, né? Que vai ter a altura dada nesse ponto, que é a f de 1. Então, eu vou estar lá no 1, né? Então, você vai ter aqui esse retângulo aqui, com a altura do f de 1, né? Nesse retângulo aqui, a altura vai ser o f de 2/3. Então, você vai ter aqui essa altura aqui. No terceiro intervalo, a altura que vai ser no f de meio, né, que é 1/4. Então, vai ter essa altura aqui. Aqui no segundo intervalo, vai ser esse aqui. E no terceiro intervalo, então, vai ser esse retângulozinho menor aqui. Tá bom? Então, veja que você tem as bases aí desses retângulos. Então, eu marquei os pontos CIs, que é em verde, né? Então, eu vou até marcar aqui. Esse aqui seria o ponto C1. Esse aqui seria o ponto C2. O ponto C3. O ponto C4. Aqui o ponto C5, né? Marcando isso daí. Bom, pessoal, agora que eu tenho os retângulos, eu vou considerar as bases desses retângulos. Quem são as bases dos retângulos? São os deltas xis, né? Então, eu vou ter lá, vamos lá por partes, então. A gente vai ter aqui o delta x1. Quem que vai ser o delta x1? Delta x1 é a base do primeiro retângulo que eu tenho aqui, ó. Que vai ser quem? Que vai ser o x1 menos x0. x0 é o ponto zero da partição, x1 é o primeiro ponto, é o ponto da partição ali que vem depois do x0, que é 1/5. Então, isso aqui é 1/5 menos 0, que é igual a 1/5. Eu calculei o delta x1. O delta de x2 é a base do segundo retângulo. Então, o delta x2, que é o x2 menos x1. O x2 é 1/4. O x1 é 1/5, né? E 1/4 menos 1/5, isso aqui dá 1/20, né? Você tira o mínimo aqui, né? 4 vezes 5 dá 20, não é mesmo? E fica 5 menos 4 que dá 1. Dá 1/20. O delta x3 é o x3 menos x1, né? Que é meio menos 1/4. Meio menos 1/4 é 1/4. O delta x4, que é o x4 menos x3, né? O quinto ponto da partição, que é o x4, na verdade, né? Ele é quem? Ele é, ó, então aqui é o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, é o 2/3. Então, é 2/3 menos o x3, que é o ponto que vem anterior ao 2/3, que é 1/2. Então, fica 2/3 menos meio, né? Que isso aqui vai dar, o mínimo que dá 6. 2, 4 menos 3 dá 1/6, né? Dá 1/6. E, por fim, a base do último retângulo, que é o delta x5, né? Que vai ser essa base aqui. Então, eu tinha a base dos anteriores e aqui agora eu tenho a base do quinto intervalo, né? Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto intervalo que a gente tem aqui, tá bom? Então, é o delta x5, que é o x5 menos x4, que é 1, né? O último ponto da minha partição é o 1. Como vocês podem ver ali, né? O último ponto da partição é 1 menos o x4, que é o 2/3. Então, é 1 menos 2/3, que dá 1/3. Então, eu calculei a base de todos esses retângulos, né? Lembra que a soma de Riemann, né, é a soma da área desses retângulos, né? Então, para eu ter a área de cada retângulo, eu tenho que fazer base vezes altura. Então, primeiro eu calculo as bases. Então, aqui estão calculadas as bases. Agora, eu vou calcular as alturas, né? É na altura que faz a diferença onde você escolhe o CI. Por quê? Porque a altura de cada retângulo é o F de CI, né? Por exemplo, esse retângulo maiorzão aqui, quem que é a altura dele? Como eu escolhi o C5 igual a 1, então é o F de C5, que é a altura dele, né? Porque quando você tem o gráfico da função aqui, que é a parábola, quando você avalia no F de 1 aqui, você tem o ponto 1 aqui em cima, que é exatamente essa
distância aqui, né? Então, a altura do retângulo é a f em cada ponto CI, tá bom? Então, agora vamos calcular aqui os f's de CIs, né? Então, o f de CI vai ser a altura de cada retângulo. Então, pega aqui o C1, né, que é o 1/5. Então, quem que vai ser a altura ali? Vai ser o f de C1, né, que é o f de 1/5. Bom, a f faz o que com a função? A f é f de x igual a x quadrado. Então, ela pega o x e eleva ao quadrado. Então, 1/5 ao quadrado, vai ficar aqui 1/5 ao quadrado, que é igual a 1 sobre 25. Então, você tem aqui o f de C1 igual a 1 sobre 25. O f de C2 vai ser o f do C2. O C2 eu escolhi como sendo 1/4. Então, vai ser f de 1/4, que vai ser 1 sobre 16, né? Que é 1/4 ao quadrado. O próximo CI é o C3, que é meio, né? Então, vai ter aqui o f de C3, que é o f de meio. Meio ao quadrado é 1/4. Depois, você vai ter o f de C4, que é o quarto ponto, que é o 2/3. Então, vai ser aqui o f de 2/3, que vai ser o 4/9, não é mesmo? F de 2/3 é 4/9. E por fim, né, você vai ter o quinto ponto associado ao quinto intervalo, f de C5, que vai ser igual a f de 1, né, que o quinto ponto C1 aqui eu escolhi como sendo o extremo superior do último intervalo, que é o 1, né? É o f de 1, 1 ao quadrado é 1, então isso aqui dá o próprio 1. Então, veja, do lado esquerdo aqui eu tenho as bases desses meus retângulos, do lado direito eu tenho as alturas, né? E o que vai ser a soma de Riemann? Vai ser o somar a área de todos eles, né? Então, quando você considera a soma de Riemann, na verdade, a gente vai somar, né, todas essas áreas aí, tá bom? Então, na verdade, a gente vai somar a área desses retângulos, né? A gente quer a área desses retângulos. E veja que a área desses retângulos, ela vai aproximar, então, a área debaixo do gráfico da função por cima, né? Porque você vê que todo retângulo, ele sobra a área pro lado de cima, tá vendo? Essa maneira que eu escolhi foi uma maneira bem peculiar, né? É uma maneira de escolha de CIs que sempre sobra a área por cima. Mas, claro, quando você mandar o modo da partição para zero, esses intervalos, aumentar os pontos e a base diminuindo, né? Essas sobras que tem que pro lado de fora, ó, elas vão para zero e vão desaparecer na situação limite, tá bom? Você vai ficar, então, exatamente com a área debaixo do gráfico da sua função aí. Bom, falta calcular uma coisa aqui. Antes de eu calcular a soma de Riemann, vamos calcular o módulo da partição. O que é o módulo da partição? É o máximo dos deltas de xi, né? Então, o módulo da partição P, a gente sabe que o módulo da partição P é o máximo dos deltas xi, e no caso aqui o i é a quantidade de intervalos, né? Tem 5 intervalos, então o i é maior ou igual a 1, menor ou igual a 5, né? Então, isso aqui é o máximo de quem? Do delta x1, delta x1, delta x2, delta x3, delta x4 e delta x5. Bom, delta x5 aqui. Bom, isso aqui vai ser igual, então, ao máximo, né? A gente calculou os deltas todos. Quem que foram os deltas? 1/5, 1/20, 1 sobre 20, 1 sobre 4, né? 1/5, 1 sobre 20, 1 sobre 4, 1 sobre 6, 1 sobre 3, né? 1 sobre 6, 1 sobre 3. E quem que é o máximo desses valores? Quem que é o maior desses valores? Vai ser o 1/3, né? 1/3 ele é maior que esses outros números todos, né? Então, isso aqui é igual a 1/3. Então, quer dizer que o módulo dessa partição específica, ele vale exatamente 1/3, que é o maior comprimento que você tem, de fato, né? Esse aqui é o retângulo, né? Ó, que esse comprimento aqui é o maior comprimento que você tem de todos, né? Então, o módulo da partição sempre é o maior comprimento, que é 1 menos 2/3, que é 1/3, tá bom? Então, é assim que você calcula o módulo de uma partição, né? Então, esse exemplo aqui ilustra, né, o módulo da partição no número ali também, né? Isso aqui é um exemplo que ilustra o módulo de uma partição, no caso aqui, essa partição específica que eu apresentei para vocês. Bom, a soma de Riemann é só você somar a área dos retângulos, né? Então, você sabe o quê? Então, a gente vai ter o seguinte, né? A soma de Riemann da função f de x da partição P, né? Então, pra você ter uma soma de Riemann, você precisa da função f e de uma partição, né? Que foram os ingredientes que a gente precisou aqui, né? Se eu olhar no enunciado do exercício, eu te dou uma função, te dou uma partição,
as escolhas dos CIs e com isso você monta a sua soma de rima, né? Então, isso aqui é o somatório com I indo de 1 até 5, né? Que a gente tem 5 intervalos, dos Fs de CI, delta XI, né? Esse somatório, por sua vez, é igual a quem? É o F de C1 delta x1 mais o F de C2 delta x2 mais o F de C3 delta x3 mais o F de C4 delta x4 mais o F de C5 delta x5. Tá bom? Então, esse aqui abrir esse somatório aqui, tá bom? É só abrir esse somatório aí. Então, agora é só você substituir esses Fs que você calculou aqui, tá bom? Então, o F de C1 é 1 sobre 25, né? Então, isso aqui vai ficar igual a 1 sobre 25 vezes o delta x1. Delta x1 é 1/5. Vezes 1/5. Mais o F de C2, que é 1 sobre 16. 1 sobre 16 vezes o delta x2, que é 1 sobre 20, né? A gente calculou aqui, ó. 1 sobre 20. Depois, o F de C3, que é 1/4, vezes o delta x3, que também é 1/4. Também é 1/4. E você vai ter aqui o F de C4, que é 4/9. O F de C4 vezes o delta x4. O delta x4 é 1 sobre 6. 1 sobre 6. E, por fim, você vai ter o F de C5, que vale 1, vezes o delta x5, que vale 1/3. Aqui é mais, aqui, desculpa. Mais 1, que é o F de C5, vezes o delta x5, que é 1/3. Né? Então, aqui agora você tem a soma desses números, né? E aí você pode, se quiser dar uma simplificada aqui, né? Que vai ficar 1 sobre 125 mais 1 sobre 16 vezes 20 dá 320, né? 320. Mais 1 sobre 16 mais 4, 6 vezes 9 é 5 sobre 54, mais 1/3. E aqui você pode tirar o mínimo aí, ou fazendo a calculadora, somar isso aí vai dar um número real, tá? Você pode deixar assim, ou você soma isso aqui na calculadora e acha um valor aproximado com vírgula aí, tá bom? Que aí você consegue obter um valor aproximado para essa soma aí, tá bom? Então, isso aqui vale enfatizar que isso aqui vai dar um número real, tá bom? Um número real. Né? E o que significa esse número real? Significa a soma da área de todos esses retângulos. Né? E claro, né, a ideia é o quê? Quando você manda esse modo da partição para zero, ou seja, ao invés de ser 1/3, você vai ter valores cada vez menores. Isso vai forçar você a ter cada vez mais retângulos com bases cada vez menores, né? E aí, menores serão essas sobras que você está tendo aqui, né? Ao passo que essas sobras vão para zero no limite, e você, no fim das contas, fica apenas com a área debaixo da curva, né? Ou seja, a soma da área dos retângulos está aproximando a área abaixo do gráfico da função, né? Que é a integral, né? Então, isso aqui ilustra geometricamente aqui para a gente essa questão da soma de rima aproximar a integral, né? No caso aqui que a função é maior ou igual a zero e a integral representa a área debaixo do gráfico da função. Tá bom, gente? Então, isso aqui é um exemplo aqui de como você calcula uma soma de rima, né? Isso aqui dá um número real, né? E a ideia é que esses números reais que você obtém, né? Conforme você muda a partição aqui, mesmo você estando com a mesma função, quando você muda a partição, você vai ter uma nova soma de rima, né? Então, você vai ter um novo número aqui. E a ideia é o quê? Que, no limite, esse número aqui vai aproximar o resultado da integral, né? Que naquele exemplo ali representa justamente a área debaixo do gráfico da função. Então, quando você varia a partição aqui, quando você varia essa partição, esse número também vai variar e ele vai tender, né, para o valor da integral dessa função aqui, da função x² de 0 até 1, tá bom? Então,
Inclusive tem alguns exercícios na lista, né, que eu dou uma função parecida com essa e peço para você calcular 4 somas de rima e para você observar que os resultados que você obtém aqui vão se aproximar de fato, né? Pelo menos a primeira casa decimal ali se aproxima do resultado da integral. Tá? Então, isso aqui é um exemplo aqui, um exercício na qual a gente calcula uma soma de rima, tá bom? Bom, aí fica de exercício para vocês, deixa no comentário aí, né? Quanto que dá o resultado dessa soma aqui pra gente. Então fica aí de exercício para vocês aí, calcular essa soma aí, tá bom? Bom, pessoal, o que eu queria falar com vocês nessa aula, então, basicamente era isso. Espero que tenha ajudado vocês, esclarecer um pouco o que é a soma de rima, tá bom? Até uma próxima oportunidade aí. E muito obrigado aí pela atenção de vocês todos. Até mais, então. Um grande abraço para vocês. Tchau.